Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele se manifesta, Senhor Jesus, usando toda a sua energia, todo o seu calor, todo o seu fogo para cada um de nós, ó Senhor Jesus. E hoje nós estamos na Era dos Sete Espíritos, Senhor Jesus. Ele está intensificado, porque nós estamos chegando no final das coisas. Jesus, Ele está vindo para concluir a sua obra. Ele não concluiu ainda, mas Ele conta conosco. O Senhor tem nos dispensado a sua palavra, Ele conta com a igreja, e para que a igreja possa cumprir sua vontade, Ele supre a igreja com a palavra profética, com a palavra da sua direção, ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos despertar, estar atentos ao falar de Deus. Ele tem mostrado para nós antecipadamente as coisas que devem acontecer, as coisas que irão acontecer, mas para que ela de fato aconteça, é necessária a igreja, é necessário que a gente esteja desperto, Senhor Jesus, cooperando com o Senhor. O Senhor está permitindo várias coisas, Senhor Jesus, mas Ele está nos sustentando através da sua palavra, através da sua direção, ó Senhor Jesus. Nós precisamos estar apercebidos que a vinda de Cristo se aproxima, Senhor Jesus, a vinda secreta de Cristo. Por isso a gente precisa realmente ouvir o Senhor. Nós estamos vivendo o momento da aurora e o Senhor separou um ministério especial para esse momento, que é o ministério de João, Senhor Jesus, que visa trazer para nós a realidade, a revelação de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Ele vai completar a sua obra, Senhor Jesus, e Ele precisa que nós estejamos encabeçados por Ele, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 110, versículo 3, ó Senhor Jesus. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 1, versículo 14, ó Senhor Jesus. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos, ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 4, versículo 3, ó Senhor Jesus. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 32, ó Senhor Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, ó Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 63, ó Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2, ó Senhor Jesus. Porque todo o sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas, ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, ó Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, a parte A. Ó Senhor Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje.
o momento da aurora e o ministério de João. Ó Senhor Jesus! Esta mensagem tem por título Relâmpagos, Vozes e Trovões. Durante a semana, veremos que por meio do ministério de João, o Senhor está preparando sua igreja para os tempos finais. Para isso, ele, como fiel sumo sacerdote escolhido por Deus, cuida de seus filhos no período da edificação da igreja, mediante a palavra profética. Cristo mesmo, sendo a principal pedra de edificação, está edificando sua casa, utilizando o azeite dourado vertido pelas duas oliveiras. Como em um campo de eletricidade, do trono de Deus saem trovões e relâmpagos, zigue-zagueando, a fim de resgatarem do mundo as pessoas que ele escolheu. Por último, vamos perceber que assim como os 4 seres viventes, precisamos andar energizados na velocidade dos 7 Espíritos, com o objetivo de ser úteis na obra de Deus, na conclusão desta era. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus pela revelação do fim dos tempos. Ele nos tem preparado, por intermédio do ministério do apóstolo João, para a conclusão de sua economia neotestamentária. É evidente a utilidade da atuação desse ministério, com as revelações de Apocalipse, precisamente quando nos preparamos para a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! As igrejas têm sido alertadas para se preparar. Podemos comparar a profecia do momento da aurora com as 3 fases da aurora física, astronômica, náutica e civil. Quando aplicamos essas informações técnicas à nossa esfera espiritual, percebemos que a primeira fase é o momento em que Deus revela antecipadamente a seus profetas o que está para fazer. E ele nos revelou que a aurora para nós já começou, razão pela qual temos presenciado tantos milagres. Salmos 110, por exemplo, descreve a igreja dos vencedores, o filho varão que emerge da aurora para lutar contra os inimigos e estabelecer o reino de Cristo na terra. Por isso hoje devemos atender generosamente a convocação para a batalha de Deus. Ó Senhor Jesus! Essa convocação começou com o ministério de João, e como a aurora sempre promove a descida de gotas de orvalho, isso denota que quando chega esse momento, começam a cair bênçãos do céu. Muitos irmãos são despertados por esse motivo, para estar apercebidos na ocasião da vinda secreta do Senhor. Deus está preparando o exército de jovens santos, formado de jovens, tanto na idade como no espírito. Ó Senhor Jesus! O momento da aurora é também a era do Apocalipse. Deus tem muitos filhos que foram salvos pela redenção de Cristo, genuinamente regenerados pelo Espírito Santo. Mas infelizmente, Ele não pode contar com todos. Deus pode contar com aqueles que foram despertados e mudaram de um estado de passividade para um estado de vigilância e sobriedade. Para estes, a aurora já começou e eles estão aguardando a volta do Senhor. Vivemos tempos de dificuldades, todavia devemos lembrar que somos a igreja em Filadélfia. Sabemos que essa igreja tem pouca força, mas o Espírito que atua em nós é aquele que tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fechará. Depois de 20 séculos trabalhando na igreja, ao consolidar a igreja em Filadélfia, o Espírito restaurou a unidade na liderança das igrejas e a empatia entre os irmãos, o que propicia a era do Apocalipse. Ó Senhor Jesus! O distanciamento social, em virtude da pandemia iniciada no final de 2019, nos impediu de realizar as conferências presenciais desde março de 2020. A partir de então, temos vivido momentos difíceis em todo o mundo. Com muito pesar, presenciamos tantas vidas sendo ceifadas, filas em hospitais à espera de atendimento e perdas em nosso meio, de vários santos queridos. Contudo, Deus permitiu que isso acontecesse e tem sustentado a igreja por meio da palavra profética até o dia de hoje. Essa palavra era acessível apenas a um número reduzido de pessoas. Agora, no entanto, é acessível ao mundo inteiro. Isso é algo fantástico. O Senhor fala a sua palavra profética, que é confirmada por sinais e prodígios. E com isso, está despertando nas igrejas os trabalhadores da 1/10 hora e preparando o pequenino rebanho, a quem lhe aprouve dar seu reino. Isso é o milagre da aurora, que começou graças à atuação extraordinária dos 7 Espíritos. Ó Senhor Jesus! Diariamente, presenciamos vários milagres, o resultado da comportagem dinâmica,
os contatos dos irmãos com as igrejas, o trabalho fabuloso do Instituto Vida para Todos, que tem levado a palavra de Deus aos 4 cantos da terra, e a liderança de alguns grupos cristãos que querem seguir o falar profético que recebemos. Querido leitor, sabe por que isso acontece? Porque vivemos na era da atuação dos 7 Espíritos. Esse termo indica o movimento do Espírito com força total, em sua plenitude. Em razão disso, pela prática da palavra profética, temos presenciado fatos inéditos. Por isso, devemos valorizá-la, pois além de suprir-nos com vida, ela ilumina e dá direção. Ó Senhor Jesus! Ao adentrar no livro de Apocalipse, não faremos mero estudo escatológico, pois nesta era receberemos revelações por meio do ministério de João para guiar a igreja rumo ao reino milenar. Esse livro pode dividir-se em 4 grandes visões. Ó Senhor Jesus! Primeira visão, do capítulo 1 ao capítulo 3, João teve a visão do Filho do Homem andando com vestes talares no meio dos candeeiros de ouro. Ó Senhor Jesus! Segunda visão, do capítulo 4 ao 16, João descreve como Deus lidará com o governo rebelde que atua no mundo em oposição a seu reino. Ó Senhor Jesus! Terceira visão, do capítulo 17 ao 20, são revelados principalmente o tratamento de Deus para com a grande Babilônia, as bodas do Cordeiro, a batalha de Armagedon, a prisão de Satanás, o reino milenar e o julgamento final. Ó Senhor Jesus! Quarta visão, finalmente nos capítulos 21 e 22, João teve a visão da nova Jerusalém, do novo céu e nova terra. Ó Senhor Jesus! Na primeira visão, vemos que antes de mostrar o destino do mundo, o Senhor apareceu a João como o sumo sacerdote que anda no meio da igreja, cuidando dela e preparando-a para os tempos finais. Jesus passou pelo processo de morte, ressurreição e ascensão. Contudo, em relação à igreja, ele é nosso sumo sacerdote que mantém aceso o seu testemunho, suprindo-nos com o azeite, que é sua palavra. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, com quem o Senhor verdadeiramente pode contar na era de Apocalipse? Ó Senhor Jesus! O Senhor quer deixar claro para nós que Ele só pode contar com aqueles que foram despertados, e mudaram de estado. Senhor Jesus, a grande maioria dos cristãos, Deus ele não pode contar. Ou estão distraídos com as coisas do mundo, ou estão distraídos e satisfeitos com as coisas da religião, Senhor Jesus. Mas alguns que realmente procuram o falar de Deus, que procuram a presença de Deus, procuram ter intimidade com Ele, estão sendo despertados. Independente de estar no grupo A, grupo B, Senhor Jesus. Na igreja A, na igreja B, estão sendo despertados através do Espírito. Graças ao Senhor, vários irmãos, vários pastores, várias lideranças têm adotado o alimento diário, têm ouvido a palavra profética, Senhor Jesus, porque é a palavra profética que vai dar cabo a essa era. Deus precisa concluir sua vontade e para isso Ele conta com a igreja. Mas infelizmente Ele não pode contar com toda a igreja, mas Ele tem um pequenino rebanho, Senhor Jesus. Tem os trabalhadores da última hora, ó Senhor Jesus, que realmente se apresentam para o Senhor generosamente, voluntariamente, para poder cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje: Deus nos desperta, revela, cuida e nos prepara para a sua vinda secreta. Senhor Jesus. O alvo do Senhor é aqueles que realmente buscam, aqueles que querem cumprir a sua vontade. Ele vai guardar da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Senhor Jesus. Por isso ele quer nos despertar no momento de agora. Ele está antecipando para nós as visões, nos revelando, Senhor Jesus. Ele também está cuidando de nós, nos suprindo com a palavra, nos preparando para a vinda secreta. É isso que todo cristão deve buscar. É isso que todo cristão precisa buscar viver. O reino do Senhor hoje, para realmente completar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor de fato Ele quer nos despertar, Por isso que terminar agora essa série do Alimento Diário, essa última semana, a 24ª mensagem. Depois eu mudei mais de 20 mensagens para complementar isso daqui com revelações riquíssimas. Mas aqui é para a gente realmente concluir. Depois a gente vai entrar no intervalo de 2 semanas, onde a gente vai ter ali o intervalo do Alimento Diário até chegar ao próximo Alimento Diário. A gente vai ter um intervalo com o livro Exército de Deus, ó Senhor Jesus. E depois a gente vai entrar com a próxima série do Alimento Diário, falando sobre o Evangelho do Reino. Senhor Jesus, para concluir
mensagem, esse alimento diário, né, o Senhor vai estar falando conosco, né, da manifestação do poder de Deus entre nós. Por isso a gente realmente precisa ficar atento no que o Senhor tem falado. Ó Senhor Jesus. Eu sempre deixo todo o vídeo do alimento diário, eu deixo aqui embaixo na descrição, né, o vídeo da semana, né, lá na mensagem das conferências, e o tutorial, né, lá no Instituto Vida para Todos, para os irmãos poderem acompanhar. A mensagem dessa semana está com quase 1 hora e 43 minutos e o tutorial tem 29 minutos. No tutorial, o irmão vai seguindo o esboço, né, e vai mostrando para nós vários pontos riquíssimos, Senhor Jesus, para a gente poder realmente entender, né, que o Senhor ele quer concluir as coisas, mas as coisas têm ficado mais fortes, né? Por isso que ele tem dado para nós os 7 Espíritos. Senhor Jesus, 7, né, não é 7 unidades, mas é realmente o Espírito com força total, atuando, Senhor Jesus, para a gente poder conseguir cumprir a vontade de Deus. Cristo, ele está edificando a igreja, né, ele ainda não terminou, Senhor Jesus. E para ele terminar, né, para concluir essa era, ele tem que terminar a edificação, e para essa edificação se dar, a igreja tem que obedecer. A igreja tem que estar encabeçada. Por isso que o Senhor hoje está levantando, né, a condição da igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas guarda o nome, né, guarda a palavra e não nega o nome. Hoje tantas doutrinas têm se levantado, né? O inimigo tem levantado muitos filhos de Deus aí distraídos, Senhor Jesus, né, para falar muitas coisas, muitas doutrinas que são contra o nome do Senhor, que são contra a palavra. Eu já falei isso várias vezes, eu acompanho canais que as pessoas vêm falando, dando interpretações da palavra, fala que a Bíblia não é confiável e logo depois quer usar a própria Bíblia para dar base. Como que eu vou usar a Bíblia para me dar uma base se eu falo que a Bíblia não é confiável? Senhor Jesus, a Bíblia tem que ser lida no Espírito, como a gente leu no dia de hoje, João 6,63, né? A carne não aproveita para nada, né? Mas a palavra que o Senhor tem nos dado é Espírito e vida, é o Espírito que vai edificar. A Bíblia não é letra preta no papel branco, a Bíblia é o falar de Deus, e a gente precisa obedecer, ouvir falar de Deus para agora. Por isso que a palavra profética tem nos guiado, Senhor Jesus, porque é o falar atual de Deus. Eu não posso ficar distraído com coisas do passado. A palavra do passado nos deu uma base, Senhor Jesus, mas eu preciso continuar ouvindo o Senhor, como eu tenho sempre compartilhado aqui, dou meu testemunho várias vezes, Senhor Jesus. A gente precisa aprender, eu aprendi desde o início da vida da igreja, que eu preciso invocar o nome do Senhor para estar na presença de Deus, e eu tenho que ouvir o falar do Senhor. Ao ler o alimento diário, Deus tem que falar comigo. Ao ler a Bíblia, Deus tem que falar comigo. Ao ter comunhão com os irmãos, Deus tem que falar comigo. E ao eu ter comunhão com os irmãos também, ao levar a palavra, Deus tem que falar através de mim. E o Espírito tem que levar os irmãos a serem despertos, Senhor Jesus, para que cada um no Espírito também possa receber o falar de Deus. Esse é o nosso trabalho, Senhor Jesus. O irmão ele começa essa mensagem falando, olha, não vou gastar muito tempo fazendo um resumo, Senhor, porque tinha muita coisa para falar, tinha que concluir, tinha que chegar, né, até o fim da mensagem, e ele vai falar a questão dos relâmpagos, as vozes e trovões, no finalzinho do alimento diário. Mas antes ele vai dar para nós uma base, mostrando por que eu preciso entender tudo isso, por causa do momento que nós estamos vivendo. O inimigo está apertando as coisas, mas o Senhor também está intensificando tudo através do Espírito. A gente passa por sofrimentos, por situações, Deus ele permite, Senhor Jesus, mas é para a gente ser aprovado, para a gente realmente não ficar voltado para as coisas dessa terra. O Senhor tem mostrado para nós que a gente precisa nos voltar totalmente para Ele e um caminho contrário, mas não basta só você se voltar na terra, né? Olha, eu estava indo para lá, agora eu vim para cá. Não, preciso perceber que eu estava tendo um caminho terreno e agora eu preciso de um caminho celestial. Nossa saída é para cima. Então a gente precisa realmente buscar um viver diante do Senhor, um viver que muda todas as coisas, né? O Evangelho de João foi preparado especialmente para o tempo dos fins, né? Para o tempo do fim, não o fim dos tempos, Senhor Jesus. E Ele está trazendo para nós revelação. E essa revelação ela é para nos preparar para a vinda do Senhor. Muitos cristãos estão aí vivendo a sua vida. Um dia Jesus vai voltar e está muito bom. Ó Senhor, outros já estão convencidos que, olha, não vou conseguir ser um bom cristão, estou condenado ao inferno. E não percebe a questão da salvação. O Senhor ele tem nos salvo diariamente. Senhor Jesus, não da perdição eterna, mas de sofrer os danos que vão acontecer àqueles que não obedecem. Hoje o Senhor ele quer nos levar à obediência, né? Obviamente já durante a semana vai
vai ter um dia que vai tratar só sobre a questão de obediência, o Senhor como nosso sumo sacerdote, né? Ele se compadecendo de nós, Senhor Jesus. E Ele mostrou, olha, a gente precisa andar na velocidade do Espírito, Senhor Jesus. Os 7 Espíritos estão intensificados, têm a sua velocidade, e tem que perceber, olha, eu tenho que estar alerta. O Senhor está nos alertando para nos preparar para a vinda do Senhor. E Ele mostra para nós, olha, a vinda do Senhor já começou. O processo de transformação. Por isso que a gente não pode deixar para depois. Alguns pensam, não, quando eu começar a ver os sinais mais fortes, eu me volto ao Senhor. Não, tem que ser agora. Porque a gente não sabe como é que vai estar a pressão lá, se você vai aguentar. Então a gente precisa começar a fortalecer hoje. Né? Tem que começar a ficar bom das pernas. Senhor Jesus, já preparado para andar. Né? É como o Senhor fala, olha, se alguém te chamar para andar 1 milha, né, você tem que estar preparado para andar 2. Senhor Jesus, se te pedir a túnica, dá também a capa. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente estar preparado para entregar tudo, né, por causa do Senhor. Por isso Ele está nos revelando de maneira antecipada, por meio da palavra profética. Olha, já começou. O Senhor precisa dos seus vencedores, Senhor Jesus. Ele precisa lutar para estabelecer o seu reino na terra, e para isso Ele conta com a igreja. Sem a igreja, o Senhor não tem como cumprir a sua vontade. Por isso que Ele está levantando a condição de Filadélfia. Muitos cristãos estão distraídos com muitas doutrinas, querem atrair pessoas falando coisas boas, coisas bonitas, filosofia. Senhor Jesus, são distrações. Nesse ritmo aí de falar coisa boa, vai durar mais 100 anos, mais 200, mais 1000 anos só fazendo isso daí. Senhor Jesus, mas quando a igreja se coloca na condição de Filadélfia, ela começa a praticar. E quando ela começa a praticar, o próprio Espírito vem testificando. O próprio Espírito vem e intensifica o trabalho. E aí, o Senhor está despertando aqueles que realmente desejam o Senhor. Muitos pastores estão desejosos, muitos irmãos sedentos. E aí o Senhor Ele proporcionou essa pandemia, né, Senhor Jesus, para que o Instituto começasse a transmitir mais palavra. Antes tinha conferência para cá, para lá, a gente pegava uma coisa aqui, uma coisa ali, as reuniões, Senhor Jesus. Mas agora, todo final de semana, tem uma palavra de direção para nós, no meio da semana tem. Ó Senhor Jesus, para quê? Para nos despertar, para a gente ter mais contato com a palavra. Eu sempre falo isso aqui, né? O meu temor, né? O meu temor diante do Senhor sempre foi, né, de ouvir, tá sempre ouvindo o Senhor para não ser enganado. Se eu realmente estou ouvindo a palavra profética, se eu estou andando perto dessa palavra profética, se o inimigo tentar usar a palavra de uma outra maneira para me enganar, eu não vou ser enganado porque eu estou acostumado a ouvir a voz do Senhor. Então é isso que a gente precisa fazer e é isso que o Senhor está fazendo. Alguns irmãos estão buscando a direção do Senhor e o Senhor mesmo está identificando e confirmando a palavra. É Deus quem confirma, Senhor Jesus. E Ele está revelando para nós, olha, eu estou para fazer isso daqui, mas eu vou levantar uma parte forte, né? Sião, né? As gotas de orvalho, os jovens santos, né? O momento da aurora, surge de repente as gotas de orvalho, Senhor Jesus. E aí são aqueles que o Senhor está despertando, porque chegou a hora. Ó Senhor Jesus, chegou a hora, né, para a gente cumprir a vontade de Deus. Nós somos especiais para Deus, especiais para cumprir a vinda de Cristo. Eu tenho que estar percebido, é uma vinda secreta. Ele só vai trazer, o ladrão vai vir, né, para levar aquilo que é mais precioso. O Senhor vem de maneira silenciosa e leva aqueles que realmente estão cumprindo a sua vontade, que eles estão sofrendo, está dando um preço. Por isso que hoje, para terminar esse trabalho, Ele está consolidando a igreja em Filadélfia. É uma condição espiritual, onde a gente realmente percebe que não é a nossa capacidade, mas é a vontade de Deus, é viver no Espírito, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa ter uma ligação íntima, né, com aquilo que Deus está fazendo. E é essa ligação, né, esse viver que está propiciando, né, a era do Apocalipse. Se a gente não estivesse vivendo a palavra, nada ia estar acontecendo. Mas pelo fato de a gente estar praticando, o Evangelho está avançando. E agora essa palavra está acessível. O Senhor está nos sustentando através da palavra profética. Né? Várias coisas para nos alinhar na presença de Deus, né? Alinhar todas as igrejas. Então o Senhor está levantando, né, os comportadores dinâmicos, os contatos, né, Senhor Jesus, o Instituto, né, levando a palavra para irmãos no mundo inteiro. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, levantando pastores, né, que querem seguir esse falar profético. Estão percebendo, opa, é Deus falando. É Deus cuidando, é Deus dando direção, é Deus preparando. E eles estão indo junto conosco, porque o Espírito está se movendo, né, na velocidade da velocidade completa, né, na sua plenitude.
número 7, né? E eu preciso dar valor para o guiar do Espírito, né? O Senhor está nos guiando nesse momento único. Por isso ele realmente quer nos revelar. Ele mostrou que a primeira visão é Cristo cuidando da igreja. Senhor Jesus, ele está andando no meio da igreja, para depois poder lidar com as outras coisas, né? Lidar com o mundo, lidar com a grande Babilônia, fazer a batalha final, iniciar o reino, e depois novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Senhor Jesus, tudo isso se dá porque Cristo está andando no nosso meio. Ele está realmente levando a sua palavra profética adiante. Nós estamos cooperando com o Senhor, sendo encabeçado por Ele, e Ele está nos suprindo, para a gente poder suportar todas as coisas e continuar avançando até a vinda de Cristo. Eu não posso desanimar, nenhum de nós pode desanimar, mas a gente precisa realmente perseverar, que o Senhor Ele realmente nos encha do seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.